Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Jefferson Comin e hoje nós vamos falar sobre a via das pentoses, tá? Antes de continuar, não se esquece de se inscrever no canal. Já deixa o seu joinha, se você não tiver curtido a aula, você vai lá e tira o seu joinha no final da aula. Tranquilo? Então vamos nessa. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a via das pentoses, tá? O que significa a via das pentoses? Como a gente sabe, terminonhose significa um açúcar. Por exemplo, glicose. Glicose é um açúcar, não é? Palatinose é um açúcar. Lactose é um açúcar. Galactose é um açúcar. Tudo isso é carboidrato. Então, via das pentoses, quando eu falo pentose, terminonhose é um açúcar. Se a gente parar para pensar, o Brasil tem quantas Copas do Mundo? O Brasil tem 5 Copas do Mundo, certo? O Brasil é pentacampeão. O que seria a via das pentoses? Seria a via que nós obtemos açúcares que possuem 5 carbonos. Então anota aí o que é via das pentoses. É uma via para obtermos açúcar com 5 carbonos. E qual que é a grande relevância de obter esse açúcar com 5 carbonos? Se a gente parar para pensar no nosso DNA, o que significa DNA? Ácido desoxirribonucleico. Deus do céu, o nome. Ácido desoxirribonucleico. Eu não suporto mais. DNA significa essa porcaria aí, tá? Que é o nosso material genético. Se a gente parar para pensar no DNA, imagina aí o DNA. Nós temos duas fitinhas que elas se enrolam e tem risquinhos entre essas duas fitinhas. O que acontece? O DNA ele é formado por bases nitrogenadas. Quem são elas? Adenina, tiamina, citosina e guanina. Tá? Então nós temos bases nitrogenadas. Quem são elas? Adenina, tiamina, citosina e guanina. Essas bases nitrogenadas, elas se comunicam entre si, elas fazem pontes de hidrogênio, que representam os risquinhos do que a gente vê entre uma fitinha e outra lá no DNA, tá? São essas pontes de hidrogênio. Então a gente tem que imaginar que na ponta de um risquinho desse tem uma base nitrogenada, na outra ponta tem outra base nitrogenada, tá? Só que tem uma combinação certa entre essas bases nitrogenadas. A adenina sempre vai se relacionar com a tiamina, tá? E a citosina sempre vai se relacionar com a guanina. O que acontece? Um jeito fácil para você não esquecer mais. Em um churrasco nunca pode faltar água tônica e cerveja gelada. Então, ó, em um churrasco não pode faltar água tônica e cerveja gelada. Yeah, boy. Dessa forma, o A, que é a adenina, sempre vai se relacionar com o T, que é a tiamina, e o C, que é a citosina, sempre vai se relacionar com o G, que é a guanina, tá? Então, não pode faltar água tônica, cerveja gelada, que se dane a carne, vamos ficar louco, ficar bebaço e tomar água tônica depois. Misturar água tônica, sei lá, com gin. Não, que gin é muito de playboy, sei lá, misturar com alguma coisa. Bom, nossa, deu uma viajada louca. Só que você tem lá essas bases nitrogenadas interagindo entre si com pontos de hidrogênio. E essas duas fitinhas que vocês conseguem ver enroladas, elas são constituídas por um açúcar, que é, que é uma das pentoses, tá? Que é um açúcar com 5 carbonos. Quem que é essa pentose? É a desoxirribose, tá? É um açúcar com 5 carbonos. Então essas fitinhas são constituídas por açúcares com 5 carbonos, que no caso é a desoxirribose, tá? E aí tem um outro cara chamado RNA. O RNA, ele é uma cópia de um pequeno trecho do DNA. Vamos falar assim, tem o RNA mensageiro, RNA transportador, vamos falar do mensageiro. O RNA mensageiro é uma cópia de um trecho do DNA, tá? E aí se a gente for ver a diferença entre o DNA e o RNA, é que o RNA vai ser muito menor, o RNA mensageiro vai ser muito menor do que o DNA, afinal de contas, é uma cópia de um pequeno trecho do DNA. E no RNA, as bases nitrogenadas, elas são praticamente as mesmas, só muda uma. O que acontece? No DNA nós temos a tiamina. Já no RNA, nós não temos a tiamina, nós temos a uracila, tá? Só isso que muda em relação às bases nitrogenadas. E aí o RNA é constituído de um açúcar também de uma pentose. No caso, a pentose que constitui o RNA é a ribose, tá? Então qual que é a grande relevância da via das pentoses? Para que possamos obter a tal da ribose, que é um açúcar que vai constituir o RNA. Só que
Qual que é a diferença entre ribose e desoxirribose? Olha o nome, ribose e desoxirribose, desoxi. Você acha que eu estou colocando oxigênio ou que eu estou tirando oxigênio? É óbvio que eu estou tirando oxigênio. Então, quando a gente compara a ribose com a desoxirribose vai ter um oxigênio a menos. Lá no carbono 2, vou colocar a ilustração aí para vocês. Então dá uma olhada, nós temos aqui a ribose, então ela tem 5 carbonos representados para vocês aí. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Quando nós observamos o carbono 2, nós temos esse cara aqui, essa hidroxila, ó, representado por um oxigênio e um hidrogênio. Isso na ribose. Agora, quando a gente olha para desoxirribose, ela tem lá carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, também é uma pentose. Só que quando nós observamos o carbono 2, esse carbono 2 não tem a hidroxila. Falta o oxigênio, só tem o hidrogênio. E é por isso que nós chamamos de desoxirribose. Então anota aí qual é a diferença de um para o outro. A ribose constitui o RNA. No carbono 2 ela vai ter a hidroxila, linda maravilha. A desoxirribose ela constitui o DNA. E no carbono 2 vai estar faltando um oxigênio lá, por isso a gente chama de desoxirribose. Bom pessoal, o que a gente tem que pensar? Praticamente todas as células do nosso corpo elas sintetizam proteínas, tá? Elas têm DNA. Se a gente for para pensar, todas vão estar sintetizando proteínas ali, exercendo as suas funções, suas respectivas funções. Tá? E aí, para que você possa sintetizar uma proteína, você precisa ter o DNA, que é o livro de receitas, tá? E você precisa de uma receita, que vai ser o RNA. Como que eu gosto de exemplificar isso? Imagina que você é neto da Palmeirinha, neta da Palmeirinha, tá? E aí, de repente, sei lá, a Palmeirinha morreu. Morreu! Não quero que isso aconteça. Mas ela te deixou como herança o livro de receitas dela, que é algo muito precioso. Só existe esse livro de receitas no mundo, tá? E aí vem um amigo seu, meio desastrado, e fala: meu, eu quero fazer uma receita de bolo que tá lá no livro da Palmeirinha. Foda-se. Que agora é seu. Você pode me emprestar o seu livro? Você pensa: meu, eu não posso deixar meu amigo na mão, só que ele é meio desastrado. O que é mais inteligente? Você emprestar o livro inteiro para o seu amigo, ou você tirar uma xerox de um pequeno trecho onde está essa receita e dar essa receita para o seu amigo? É muito mais inteligente você dar a receita, tirar uma xerox e dar a receita. Se a gente for parar para pensar de maneira básica, DNA e RNA, é a mesma coisa. O que acontece? DNA é o nosso livro de receitas, algo muito precioso, e lá tem as receitas de todas as proteínas que nós precisamos sintetizar. Tá? Só que a gente não pode ficar manipulando ele muito. Tá? Não é seguro fazer isso. O que a gente faz? A gente tira uma xerox de um pequeno trecho desse DNA, que vai ser o RNA. E a partir dessa receita, a partir desse RNA, nós conseguimos sintetizar as proteínas necessárias para as nossas células. Tá? Então, praticamente todas as células do nosso corpo vão ter esse funcionamento. Vão ter lá o DNA e o RNA, e aí você vai ter essa lógica funcionando. Você não vai ficar manipulando o DNA a todo momento, você vai ficar tirando pequenas xerox do DNA, constituindo RNA. Só que, tanto para que você possa ter DNA, quanto para que você possa ter RNA, você precisa da desoxirribose, você precisa da ribose. Ou seja, a via das pentoses vai ocorrer em todos os tecidos do nosso corpo. Tá? Só que um fato interessante, muito importante de saber sobre a via das pentoses, nós vamos ver melhor na parte 2 dessa mesma aula, é que a via das pentoses ela é dividida em duas partes. Uma parte é a parte oxidativa e a outra parte é a parte não oxidativa. Tá? Durante a parte oxidativa, nós conseguimos obter um cara chamado NADPH. Tá? NADPH, guarda esse nome. Então, durante a parte oxidativa, nós conseguimos obter um cara chamado NADPH. Esse NADPH ele é fundamental para a síntese de ácidos graxos. Então, a via das pentoses ela tem duas relevâncias. A mais óbvia é obviamente, obter a tal da pentose, tá, de um açúcar com 5 carbonos. E a menos óbvia é obter o NADPH, que é fundamental para a síntese de ácidos graxos. Só que quais tecidos eles estão relacionados por ter uma maior síntese de ácidos graxos? Anota aí, tecido adiposo, óbvio, o córtex da suprarrenal
e, sobretudo, o fígado, tá? Cerca de 30% da via das pentoses que ocorre no nosso corpo vai ocorrer nesses tecidos, tá? Sobretudo no fígado. Por quê? Ele sintetiza muito ácido graxo, logo ele precisa de muito NADPH. Onde que ele vai obter esse NADPH? Na via das pentoses. Então, quais são as duas grandes relevâncias da via das pentoses? A primeira, obter um açúcar com 5 carbonos para constituir o RNA e também o DNA. E a segunda, obter o NADPH para constituir, para ser utilizado na síntese de ácidos graxos. Beleza? Então, ó, essa parte 1 da aula. Continua aí, tem a parte 2 da aula. Eu deixei ela dividida para ficar mais fácil para que vocês possam estudar. Tranquilo? Não esquece de deixar o seu joinha aí, se inscreve no canal e comenta aí as suas dúvidas, tá? Para que eu possa responder, possa te ajudar aí ao longo da sua caminhada. Tranquilo? Eu vou deixar também aí as minhas redes sociais, também o meu site, se você quiser me conhecer um pouco melhor. Até mais e um grande abraço.